O presidente Jair Bolsonaro falou a líderes religiosos durante a reunião Cidadania da Assembleia de Deus Brasil em Recife, Pernambuco. O presidente explicou como seu governo lidou com as crises e promoveu a recuperação e o desenvolvimento econômicos, além de respeitar os valores da população brasileira. O presidente lembrou a importância da eleição com a escolha entre dois campos diametralmente opostos e pediu que os cidadãos não deixem de votar e conversem com familiares e conhecidos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Juiz de Fora, também pela missão que eu entendo que veio pelas mãos deles, por ocasião das eleições de 2018. Depois formamos um Ministério Técnico sem interferência político-partidária. E não é apenas ministério, bancos oficiais e estatais. Isso tudo faz uma enorme diferença. Resistimos a pressões político-partidárias e botamos um time que trabalhou muito em 2019, como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, entre outros marcos, como do saneamento, startup, BR do Mar, ferroviário, entre outros. Também saneamos as NR, normas regulamentadoras, um emaranhado de normas que dificultavam muito a questão do empresariado. Isso tudo foi uma vacina para 2018 na questão econômica. Pegamos 2020, lamentavelmente a pandemia, muitas pessoas perderam a vida no mundo todo, não foi só no Brasil. Acredito que tenha feito o possível para ajudar no combate à Covid. Houve da minha parte algum exagero no par de minhas palavras, peço desculpas, mas faz parte da emoção, talvez da minha educação que eu tive em casa, bastante rígida, e agradeço a meus pais, também meus 15 anos de exército brasileiro. Vencemos 2020, chegamos 21, continuou a questão da Covid, tivemos uma das maiores secas da história do Brasil, vencemos, graças a Deus, chegou 22, tivemos uma guerra lá fora, antes dela iniciá-la, fui à Rússia negociar com o presidente Putin o não corte de fornecimento de fertilizantes para o Brasil, tivemos sucesso. Se não tivéssemos ido negociar, tivéssemos aderido o lado do boicote, hoje o Brasil não teria sua segurança alimentar garantida, bem como a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Críticas muito sofridas naquela época, até de gente do meu governo, mas a consciência do dever cumprido. Eu sou o presidente do Brasil.
Lamentamos a guerra lá fora também. Conversei também com o presidente Zelensky, questão de 2 meses. Ele insistiu na questão do boicote. Eu sentia na sua entonação de voz a sua preocupação e sempre procuro colocar do outro lado, para poder bem decidir por lá de cá. Eu apenas disse, se essa medida, ou se eu tivesse o poder de botar um ponto final na guerra, ela não teria começado. Não é uma página virada, porque a guerra continua lá ainda. Torcemos, também faço minhas orações e peço a paz. Disso tudo, a inflação no mundo todo, e bastante alta, em especial nos combustíveis e também nos alimentos. Há poucos meses, o Parlamento Brasileiro, desde junho, aprovamos um teto para o ICMS, Imposto Estadual dos Combustíveis, e zeramos todos os impostos federais nos combustíveis. Despencou o preço da gasolina e do etanol. Em São Paulo, gasolina na ordem de 4,50. Etanol, muitos postos, com 2,50. Isso puxou a inflação para baixo. E aí, obviamente, uma nova notícia agora, da Abras, Associação de Brasileiros de Supermercados, o preço dos alimentos do mês passado para esse mês caiu 10%. Isso é fruto de um ministério que tem independência para trabalhar. Como eu estava conversando com o Gilson agora há pouco, os números do turismo, já voltamos àqueles existentes antes da pandemia. E muita promessa de fora para dentro aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem regiões fantásticas tocante à beleza. Citamos aí várias, Pantanal Sul-Mato-Grossense, nossa Amazônia, os Pampas, Lençóis, entre outros aqui. Então o Brasil está no caminho certo. Agora na vida também, de vez em quando eu acerto, né, eu dou palpite na economia reservado. Eu e Paulo Guedes, eu levo o que penso para ele. Veio uma dele, coisa rara, e pedi para ele para desonerar a folha da saúde no Brasil. São 17 setores que já estão desonerados, e ele falou que eu poderia anunciar a desoneração da saúde no Brasil, que o impacto é compatível. O que é a desoneração? Hoje, o setor não desonerado paga um imposto em cima da folha, em média 20%. A desoneração passa a ser de 1 a 4% do faturamento bruto da empresa. Vai ser vantajoso e vamos dar mais uma sinalização para a questão do piso da enfermagem no Brasil, que o Supremo resolveu barrar. Entrando na segunda parte, a questão de economia agora, né? Nós, mesmo durante a pandemia, durante a pandemia, 2020 e 2021, nós mandamos recursos para estados e municípios, independente do partido político daquele governador ou prefeito. Logicamente, eles botaram suas contas. Em dia, e há 2 anos os senhores não vê nenhum servidor estadual ou municipal com a sua folha de pagamento atrasada ou seu 13º parcelado. Isso vem da nossa política também de menos Brasil, mais Brasília. Além dos combustíveis. Menos Brasília, mais Brasil. Desculpa, obrigado. Menos Brasília, mais Brasil. Obrigado. A questão também, tínhamos no passado o Bolsa Família, que começava com R$42, ia aumentando até chegar à média de R$190. E a família que, porventura, alguém conseguisse um emprego, perdia o Bolsa Família. Nós passamos de forma definitiva o ano passado para no mínimo R$400. Para isso negociamos a questão dos precatórios. Todos os precatórios até R$600 mil, o governo honra. Os demais ele honra também, mas parcela. Ou seja, os mais pobres, vamos assim dizer, né, que tinham a receber até 600 mil. Se eu posso chamar alguém de pobre e receber até 600 mil. Não tiveram seus precatórios
prejudicados. Agora, deixo claro, prezado senador Bezerra, na Câmara dos Deputados, toda a bancada do PT votou contra a negociação. Se nós dependêssemos do PT, não teríamos o Auxílio Brasil de R$ 400 o ano passado. Assim como, quando votamos a tal da PEC lá, que tratou dos combustíveis, no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução dos impostos dos combustíveis, aí incluindo, obviamente, a nossa gasolina. No corrente ano, resolvemos avançar. Demos um extra de R$ 200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já conversado com a equipe econômica e com a Arthur Lira, está garantida a manutenção desse extra de R$ 200 também para 2023. Ou seja, atendemos aos mais necessitados. Conversando com o Gilson agora há pouco, ele me deu informação que tem mercado aqui em Recife que vende o frango congelado a R$ 10. 9,50. R$ 10. Então, o Auxílio Brasil dá para comprar 60 quilos de frango. Quando se fala também em preço dos produtos da cesta básica, nós zeramos de forma definitiva, lá atrás, todos os impostos federais da cesta básica. Com aquela alta que tivemos por ocasião do Covid, aquela errada política do fica em casa, a economia te vê depois. Eu fui contra essa política. Pelo que eu conheço no mundo todo e aqui dentro do Brasil, apenas eu fui contra essa política, que deu realmente tudo errado. Por questão de Covid, o tempo veio mostrando que realmente tudo que foi feito para combater o Covid foi no caminho, no mínimo, equivocado. Notícias aqui para a nossa região. 2 portarias que são assinadas pelo ministro da Minas e Energia nos próximos dias permitirão regulamentar o marco legal das eólicas offshore. O que é isso? Aqueles cataventos que vão ser colocados na costa do Nordeste. A costa do Nordeste é uma das melhores regiões do mundo para esse tipo de energia. E ali gera essa energia, faz a hidrólise e temos o hidrogênio verde. Vários países querem comprar já esse nosso hidrogênio verde. O potencial de gerar energia na costa nordeste equivale a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado e será grande exportador de energia verde. Interessa para nós também, né? Já começou agora nesse mês a construção do linhão, lá do Amazonas a Boa Vista. Roraima não tinha energia elétrica integrada ao Sistema Nacional. Passará a ter. Também esse mês de novembro retomaremos as obras de Angra 3. Também o tal do decreto do lítio, matéria-prima para baterias. A exploração no Vale do Jequitinhonha já começa a se tornar uma realidade. Esse Vale do Jequitinhonha é a região mais pobre de Minas Gerais. Mais pobre e uma das mais ricas do mundo em lítio. Para o Ceará, assinamos medida provisória permitindo a parceria da mineração em Santa Quitéria, onde nós temos ali uma riqueza enorme em urânio. Pela lei da Eletrobras, que nós a privatizamos recentemente, tínhamos um problema sério numa conhecida cota 762, lá no Lago de Furnas, que toda vez que o nível baixava do 7,762, todo o turismo da região, menor da região, era prejudicado. Acertamos com a Eletrobras que quando ameaçar baixar a cota 762, já pode de imediato contratar empresas fornecedoras de energia, no caso, energia de fonte de combustíveis, para que essa cota não diminua, não prejudicando isso naquela região. Curiosidade apenas, quando se fala em MST, vocês já sofreram muito com o MST aqui, e um número, né? No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia no Brasil. No governo Lula, passou-se para 20 por mês. No nosso governo, 5 por ano. Bem, paz no campo, produtos mais baratos no campo, mais tranquilidade para os produtores rurais. Deixar claro, vamos comparar o primeiro ano meu com o primeiro ano do senhor Lula.
Primeiro mandato de Lula, 0 titulações em Pernambuco. No nosso governo, 17 mil titulações. No Brasil todo, entregamos 420 mil títulos da reforma agrária. Mais títulos do que Lula, Dilma e FHC juntos. Né? Ou seja, nós realmente atendemos ao clamor do pessoal do campo. E também, desses 420 mil títulos, 80% foram para as mulheres. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Nós homens nos conhecemos muito bem. É melhor deixar o título com ela. Se deixa, às vezes, com o maridão, ele vende, faz uma gracinha e a família continua sem nada. Quando se fala em Auxílio Brasil, são 21 mil famílias que ganham Auxílio Brasil. 80% são mulheres. Tratam melhor do dinheiro. E podemos falar muita coisa de mulher aqui, mas meu tempo é meio curto, né? Nós atendemos até minorias, como as escalpeladas. O pessoal sabe, a região daí do Marajó, Amazonas, o transporte é o barco, tem um eixo, né, entre o motor e a hélice, aquele eixo aberto. É muito comum mulheres baixar a cabeça e ter o seu couro cabeludo todo arrancado, e às vezes o próprio couro da face. E elas viviam em casa, obviamente, enclausuradas, com vergonha. Bem, junto à Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, essas embarcações quase todas já estão com a proteção no eixo. E mais ainda, colocamos essas mulheres no BPC. Elas passam a ganhar um salário mínimo por mês para amenizar as suas dores. Falava em 2018 que eu ia acabar com o seguro defeso. Obviamente, não acabamos. Ainda colocamos as marisqueiras, aquelas mulheres que catam aí caranguejo nos mangues. Maneira de atender as mulheres. Novo dado, agora chegou hoje o dado, fresquinho. O número de mortes por 100 mil habitantes do Brasil baixa pela primeira vez desde quando foi criado esse critério a menos de 20 por 100 mil. Nota que o governo está dando certo no combate à violência. Obviamente, aí tem a participação dos senhores governadores. Então, um dado para ser preservado. Medidas tomadas. Ministério da Justiça, integrado com os secretários. E o assunto que muita gente diz para não falar. Talvez também a questão de facilitação, com critérios, obviamente, para que o cidadão possa ter uma arma de fogo para se defender. Isso inibe a ação de certas pessoas que, antes de tentar invadir uma casa, fica sabendo que pode sofrer uma reação. Isso inibe a morte no Brasil. Basicamente, isso da economia, teria muito para falar, mas o tempo é curto. A questão das pautas conservadoras. Você sabe, eu sou católico, né? Sou cristão. A minha esposa é evangélica. Confesso, descobri, por ocasião da convenção do Partido do Rio, um lado que eu não conhecia. Ela fala muito bem. Comigo, ela grita em casa em libras. Eu não tenho problema. Tá? Mas ela fala muito bem, dá um recado muito bem. Realmente é uma cristã evangélica. Puxar a próxima minha sardinha, né? Exemplar. Tá? Falei para ela ontem, né? Encontrei em casa sem querer, porque ela esteve ali em Palmas, teve Natal, teve em Porto Velho, esses dias, com a Damares, mais umas mulheres aí, fazendo campanha. E quero que ela participe de alguns programas de televisão para tratar, por exemplo, do assunto que ela vem tratando. Ela aprendeu Libras por livre, espontânea vontade, não ganha nada com isso, para atender a população. Tem um trabalho muito grande na questão de raros, aquelas pessoas que têm uma doença rara no Brasil. Por inspiração dela, com toda certeza, até o ano passado, eram isentos de pagar IPI os taxistas, quando compravam um carro, e as pessoas com deficiência. Incluiu-se, desde janeiro desse ano, também os surdos pelo Brasil. Ou seja, é um trabalho, com toda certeza, meritório, para poder falar nas televisões o que ela faz lá.
quem é a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, cujo casamento quem fez foi um tal de Malafaia que está presente aqui. E ele deu um sermão que até hoje eu não esqueci. Então, o casamento vai durar mais uns 50 anos no mínimo, tenho certeza. Pautas conservadoras para encerrar. 90% do Brasil são cristãos. E temos uma cultura judaico-cristã. Né? E nós aqui somos contra o aborto. Acho que você entrar em detalhes, entendemos que a vida existe desde a concepção. E quem já viu algum filme sobre aborto sabe, né, da violência que é. Quem já viu um filme de um cara aí defendendo o aborto sabe também que isso aí começa a mexer com a família. Nós somos contra a legalização das drogas, apesar de sabermos que tem droga por aí. Se legalizar, o pessoal vai vender dentro da sala de aula. E só quem não sabe a dor de uma mãe ou de um pai que tem um filho no mundo das drogas pode falar em legalização. E também creio que tenha ganhado o coração dessa mulher, porque o maior patrimônio que nós podemos ter não é um bem aí fora, é a nossa família. E toda vez, né, que um casal tem um filho, sabe que a sua responsabilidade aumenta. E por isso, aproveitando o gancho, eu acho que é uma diferença, há uma diferença enorme sobre os dois nomes que disputam eleição no próximo dia 30 de outubro. Assim sendo, eu peço a Deus que ilumine cada um de nós nesse dia, que cada um procure mudar a voz, buscar os indecisos, para que a gente possa ter a certeza que o Brasil continua sendo do Senhor. Muito obrigado.